aí, meus queridos do sexto ano? Espero encontrá-los, tanto vocês como seus familiares, muito bem de saúde, né? E agora muito mais animados para mais uma aula de ciências do capítulo 22. Vamos embora lá? Diz assim: onde há água na Terra e qual a sua importância para a vida existente nela? Vamos lá saber? Muito bem! Aqui nós estamos falando assim, hidrosfera. Bom, o prefixo hidro, ele representa o quê? Água, né? E esfera significa uma esfera de água. Opa, peraí. Então quer dizer que essa hidrosfera, ela é justamente o conjunto de todas as águas que existem no nosso planeta Terra. Muito bem. E aí ele vai formar o quê? Os mares, os oceanos, os rios, as geleiras, as nuvens, porque as nuvens são um aglomerado de gotículas de água, o vapor de água existente na atmosfera, assim como a água presente no subsolo, os aquíferos, né? Então veja bem, essa grande quantidade de água, ela veio e se formou como, gente? Juntamente com o planeta, né? Então, aí quando estava falando, né, em os capítulos anteriores sobre os vulcões, existiam na Terra em grande quantidade. Agora existem poucos que estão ativos, né? Então, mas antigamente, lá nos primórdios do planeta, eram muitos vulcões ativos. E aí, antes de sair expelir a lava em si, eles eliminavam o quê? Vários gases e vapor d'água. Esse vapor d'água, né? Ele se aglomerava na atmosfera, formando aquela atmosfera primitiva, formando as nuvens, porque como eu falei anteriormente, nuvens são um aglomerado de gotículas de água, e essas gotículas vão se unindo, então elas ficam pesadas, que se formam as gotas, e elas se precipitam, ou seja, elas caem na forma de chuva. Agora, peraí, isso era uma grande intensidade, né? Chovia o tempo todo. E aí o que acontece? Essa água, há milhões e milhões de anos, ela foi se acumulando nas planícies mais baixas dessa planície, né? Formando os rios, formando os oceanos, os mares. Então, interessante, né? Vamos saber um pouquinho mais? Vamos lá! Então, agora vem falando sobre o total de água do nosso planeta, né? Olha só que legal, no caso, nesse primeira distribuição de água no planeta Terra. Bom, isso aqui foi um gráfico em 1993. Alguma coisa já mudou um pouquinho sim, mas vamos lá. Veja bem, água doce, né? Água doce, por exemplo, 2,5% do total do planeta. Tá vendo aqui o total global de água doce. E água salgada? 97,5%. E legal que o outro gráfico, né? Ele vem mostrando por esses quadradinhos aqui, ó, coloridinhos, dá para termos uma noção do planeta, tá, gente? Estamos falando do planeta, o total disso tudo, ó. As geleiras e neves eternas, né? O que acontece? Olha o total dela, 68,9%. Olha das águas subterrâneas, né? Lá no subsolo, olha lá, 29,9%. Lembrando que essas águas subterrâneas, elas não estão disponíveis como recurso hídrico totalmente disponível para a gente não, tá? É muito difícil termos acesso a ela. É mais fácil termos acesso à água dos rios, dos lagos, né? Olha o total dela. 0,3%, assim, só isso, só. E aí solo dos pântanos, geadas, 0,9%, né? Então, isso aí vem mencionando uma pesquisa, né? Que ela vem mencionando justamente sobre o total dessa água, tá? Então, e aí, gente, vamos falar um pouquinho mais? Vamos lá! Então, pelo seguinte, veja bem. O interessante, né, que como nós vimos, a maior quantidade, né, dessa água existente no nosso planeta, ela se encontra nos oceanos, né, salgada, e uma menor parte água doce, como nós vimos no gráfico. O interessante, gente, é que o Brasil, ele tem cerca de 12% dessa água doce do planeta. Não é à toa que o nosso país ele é muito invejado pelos demais, né? Então, e aí o que acontece? Boa parte dessas grandes reservas de água que estão abaixo do solo, ou seja, dos aquíferos, né? Então, olha só, nós temos dois bem famosos, né? Grandes. Por quê? Por exemplo, no Brasil, o que acontece? Nós temos o aquífero famoso, o aquífero Guarani.
Ele está no subsolo abaixo do Brasil, do Paraguai, do Uruguai e da Argentina. Mas olha só, nós temos um outro aquífero chamado Alter do Chão, que fica abaixo do solo dos estados do Amazonas, do Pará, Amapá, e é o maior aquífero do mundo em extensão, né? O interessante é estar onde? No Brasil. Então daí nós temos que ver a importância, né, que o nosso país ele representa. Maior bacia hidrográfica de água está no nosso país. Como a maior mancha verde, né, da nossa floresta amazônica também está no nosso país. Então, nosso país é riquíssimo, gente. Nós temos que cuidar dele. Por isso, precisamos aprender mais. Vamos lá! Então, bom, falando em águas, olha que imagem bonita que a tia Sheila escolheu. Vamos falar sobre os ambientes aquáticos, né, no planeta Terra, né? E aí, gente? Bom, o que acontece? A maior parte da água, ela é salgada. E ela está formada pelos oceanos e mares. Ah, mas se ela é salgada, ela então não tem tanta importância para a gente. Opa, como assim? Peraí. É justamente, né, nos oceanos, nos mares, onde se encontram, vivem diversos organismos, né? Variedade de seres marinhos, muitos até mesmo desconhecidos por nós, daqueles das zonas abissais, aquelas altas profundezas oceânicas, né? Então, mas peraí, tem algo lá que também nos interessa muito. Alguns organismos que fazem a fotossíntese, como as microalgas, né? Formando o famoso fitoplâncton. Daí dá pra gente ver, ó, alguns corais, algumas plantinhas aquáticas, né? Então, as algas marinhas. Então, e aí você vai dizer, mas por que são importantes? Porque esses seres produzem a maior parte de todo o oxigênio do ar. E são capazes, além de produzir grandes toneladas e mais toneladas de oxigênio diário, né, diariamente, o que eles fazem? Eles acabam absorvendo para realizar a fotossíntese, né? Eles absorvem parte do gás carbônico liberado na atmosfera. O que nós vimos em alguns capítulos anteriores? Que grande quantidade de gás atmosférico na atmosfera vai ocasionar o que, gente? Vai aumentar, intensificar o efeito estufa, não é verdade? Então, e aí essas algas, ela parte do fitoplâncton, né? Então, o que eles fazem? São micro-organismos, né? Eles vão absorver boa parte desse gás carbônico para utilizar no processo da fotossíntese. E no processo final, liberar o oxigênio para a gente. Isso é muito bom, não é não? Por isso precisamos cuidar dos nossos oceanos, das nossas águas, né? E não deixar desperdiçar, jogar, por exemplo, poluir com esgoto, não é verdade? Então, ai, olha que imagem linda. Agora vamos falar sobre os recursos hídricos. Olha que imagem linda, gente. Nós estamos falando, né, que essa água da superfície continental, né, do continente, ou do subsolo, né, abaixo do solo, estão disponíveis para qualquer tipo de uso. Essas águas são muito importantes para nós. Elas que formam os recursos hídricos, né? Que representam águas superficiais, como nós estamos vendo aqui, né, do rio, formando uma cachoeira e seguindo adiante, como as águas subterrâneas, né, são os nossos recursos hídricos. Então, gente, e ela serve para a gente como várias finalidades, né, não só para o nosso uso diário, né, na irrigação da lavoura, na utilização nas atividades domésticas. Imagine uma casa que não tem água, não é verdade? Nas escolas, nos hospitais, né? Aí precisamos dela para fazer a nossa higiene, bebermos água, que é a nossa ingestão, limpeza da casa, limpeza do nosso corpo, não é verdade? Além do mais, podemos utilizar esses recursos hídricos como barragens de rios para a construção de usina hidrelétrica e produzir a energia do qual nós precisamos, né? Então, e aí é justamente o detalhe, né, gente? Essa água doce do planeta está boa parte dela onde? Como nós vimos no gráfico, né? Ela está nessas partes do continente, dos rios, né? E nós precisamos cuidar deles também. Por que nós estamos desperdiçando, jogando lá nos rios, gente? Isso sem tratamento não dá, né? Não dá. Então, aí agora nós vamos falar justamente sobre o ciclo da água da natureza. Veja bem, um tempo atrás, a revista Veja, e a Isto É,
elas me vieram de capa, né? Uma reportagem que intrigou muitas pessoas. Havia assim, ó, a água do mundo, eles colocaram assim, ó, a água potável do mundo vai acabar. Só que ninguém prestou atenção na água, no detalhe, água potável. Ah, você, a água do mundo vai acabar. Opa, não prestar atenção que estava mencionando. A água potável do mundo vai acabar. E aí começaram, que palhaçada, que matéria ridícula. Aonde que a água do mundo vai acabar? Se a água evapora e chove, né, como um ciclo da natureza, é um recurso renovável, como é que a água vai acabar? Opa! Só que esqueceram desse detalhe, a água potável, né? Porque realmente a água em si, ela é um ciclo, né? E esse ciclo torna essa substância, esse líquido, água, um recurso renovável. Como assim? Aqui eu tentei pegar uma imagem que desse para mostrar assim de forma mais simples, tá? Vamos tentar entender. A água, seja lá do rio, dos mares e oceanos, dos animais, estou vendo aqui uma seta da vaquinha, tá vendo uma setinha aqui da árvorezinha? Por quê? Porque a transpiração dos animais, também os vegetais transpiram, professora? Sim, isso vamos ver lá no 7º ano, né? Matéria do 7º ano. Então, quer dizer, peraí, através da transpiração dos animais, dos vegetais, da evaporação da água dos rios, dos mares e oceanos, o que acontece? A água evapora, aí ela se une formando um aglomerado de gotículas de água, estão vendo as nuvens? E essas gotículas vão se unindo, formando as gotas, que são pesadas, que se precipitam na forma de chuva. Quando a chuva cai e chega à superfície, o que acontece? Ela vai escoamento, tá vendo? Aí ela vai se infiltrar no solo para abastecer a água dos aquíferos, tá? As águas lá do subsolo. Ela vai abastecer a água dos mares, dos rios, vai abastecer os vegetais que absorvem a água do subsolo, né, através de suas raízes, vai abastecer o organismo de todos os animais onde nós nos incluímos quando nós ingerimos essa água, bebemos, não é verdade? Então, aí novamente ela evapora, transpira, e aí novamente forma as gotículas de água, as nuvens se precipitam na forma de chuva, que novamente evapora. E aí nesse aí é um ciclo, né? O que está acontecendo é que a quantidade populacional, o crescimento populacional desenfreado é muita gente. E aí ninguém está tendo a consciência. Por quê? Olha o período que nós estamos no inverno. No inverno chove pouco, gente. E quando chove pouco, o que acontece? Todo mundo escovando os dentes, né? Com a torneira aberta, se ensaboando lá o chuveiro ligado, né? E você se ensaboando, passando o shampoo e cantarolando debaixo do chuveiro e o chuveiro aberto. Não dá. Porque se pararmos para analisar, e você faz isso, imagine os milhões de pessoas habitantes da Terra, assim, daqui do Rio, fazendo. O que vai acontecer? Muita gente, né, em vários locais, o que acontece? Pensando da mesma forma, que isso? Vai chover, vai repor a água. E aí ocasiona o desperdício desse recurso desse líquido tão precioso, tá? Daí nós temos que ter uma consciência. Por quê? Nós estamos tirando mais da natureza do que ela consegue repor, tá? E aí, né, vem falando sobre a água, elemento essencial à vida, como nós vimos, né? Ela serve só pra gente? Não, gente. Como nós já havíamos mencionado, ela é essencial a toda a vida, seja da espécie humana, dos demais animais, das plantas, né? A vida do homem e dos outros seres depende exclusivamente da água. Nós precisamos da água para tudo, não é verdade? Por isso, aqui focando mais o detalhe, né, que nós precisamos proteger, cuidar desse líquido que está se tornando extremamente precioso. Aí agora, olha, gente, que imagem triste. Essas 4 imagens, olha só, ao invés de cuidar,
O que o homem tem feito? Ele tem poluído, tem contaminado. E aí vai assim, professora, existe diferença em água poluída, água contaminada? Sim. Olha só, veja bem, né? Por quê? Para que toda essa água seja útil aos seres vivos de todas as espécies, né? Ela precisa o quê? Ela precisa estar de boa qualidade, né? Mas veja bem, a água, então, ela tem que estar tratada, né? Fora, livre de qualquer substância. Aí vamos tentar entender aqui. O que seria uma água contaminada? A água contaminada, ela apresenta substâncias e seres vivos causadores de doenças, né? Então, aí eu posso dizer que ela está contaminada com esgoto, entendeu? Então, esse esgoto, ela tem vários micro-organismos, tem substâncias, né, como fezes e tal, que vão permiti-la, vão mantê-la o quê? Contaminada. Então, peraí, a água contaminada, quando apresenta substâncias e seres vivos causadores de doenças, como a água do esgoto. Agora, quando ela está poluída, é quando ela apresenta poluentes, materiais tóxicos, tá? Esses materiais tóxicos, por exemplo, pode ser, por exemplo, de resíduos industriais, né? Que eles fazem solventes, tintas e lançam esses resíduos tóxicos nos rios, né? Pode ser produtos de metais pesados, né? Como mercúrio, lá nos garimpos, né? Então, isso aí ela está poluída com substâncias tóxicas, tá? Então, contaminada, quando ela tem substâncias, o que? Prejudiciais à saúde, como micro-organismos, como nós podemos lembrar, esgoto. E poluída quando ela apresenta substâncias tóxicas, de materiais, resíduos, né, industriais. E aí, gente, outras formas, né, de poluir é justamente o que? No caso, olha só a imagem, né, à esquerda, acima à esquerda, nós temos o esgoto, né, sem tratamento jogado no rio. Olha só, gente, isso aí não é mais um rio, isso aí virou uma vala negra, não é verdade? Aí, para piorar a situação, a população joga embalagens plásticas, né, tudo, aí virou uma lixeira, não é verdade? Agora, olha que imagem triste acima à direita também. Gente, os sacos plásticos, vai à praia, leva o seu iogurte, sei lá, seu biscoito e tal. Depois, gente, não vai quebrar as munhecas, as mãos. Se você pegar, catar o copinho plástico, as embalagens do biscoito, da garrafinha d'água, entre outros, colocar no seu saquinho plástico e jogar lá em cima, porque chegou lá em cima na orla, você tem várias lixeiras à disposição. Mas deixa na água, deixa na areia, a areia o vento vai levar para a água e o saco plástico na água, o que acontece? Ele tem matado vários animais marinhos, como a tartaruga marinha. Por quê? Porque o plástico na água, ele lembra o seu alimento predileto, que é uma água viva. Agora olhe à esquerda abaixo, olha quantos peixes mortos, justamente pela poluição da água. Olha, gente, peixes que poderiam se reproduzir, poderiam alimentar várias e várias famílias. Olha, gente, não tem como aproveitar esse peixe mais, estão mortos. Olha essa outra cena abaixo à direita, gente, um bichinho, coitado, do lançamento de óleo, né? Isso é um crime ambiental. O bichinho não tem condições. Como é que ele vai tirar esse óleo dele? Né? Como é que ele vai conseguir voar? Como é que ele vai conseguir procurar alimento? Ele está sendo intoxicado. Então, gente, é muito triste, né? Mas é uma realidade que, infelizmente, cada vez mais a gente vê. Bom, e aqui nós estamos falando agora sobre os 4 pilares do saneamento básico. O que seria um saneamento básico? Seria um conjunto de várias atitudes, né? Relacionadas à saúde pública, né? O intuito é justamente o quê? Livrar, né? Cuidar, impedir que o humano, ele, no caso, ele seja em contato com resíduos, né?
com o esgoto, ele tem acesso à condição, uma saúde plena. E ele vai ter como, nesse caso aí, primeiramente, nós podemos falar aqui, ó, no amarelinho, a coleta do lixo é um dos principais, que você tem a coleta do lixo, né? Você não vai estar com ratos, baratas, que depois vem para nossas casas trazendo doenças, né? Porque esse resíduo sólido, lixo, ele foi coletado, né? Outro detalhe, drenagem urbana, tá sempre drenando as tubulações, né? Para evitar justamente que quando chove, essa água cheia de urina de rato, trazendo leptospirose, né? Contamine a população. Ter acesso à água potável encanada em casa, ter acesso ao tratamento do esgoto, a coleta, primeiramente a coleta do esgoto, né, da sua residência, e o tratamento desse esgoto, né, porque esse tratamento da água, aí existe a estação de tratamento de água, né, para captar a água do giz e torná-la potável, como também tem o tratamento do esgoto. E uma professora, a água do esgoto, ela serve? Serve, porque ela vai estar sem cheiro, vai estar sem micro-organismos. Só que essa água do esgoto, ela não serve para ser utilizada para tomarmos banho, para cozinharmos, nada disso. Ela serve para quê? Para ser utilizada para lavar calçadas. Ela não tem micro-organismo, não tem cheiro nenhum, ela foi tratada, tá? Então, para lavar as praças públicas, né? Para usar no lava-jato, lavar automóveis, tá bom? Nesse sentido, tá? E aí, agora finalizando, claro, com exercício, tá, meus amores? Vão tentar fazer e sexta-feira, como sempre, a tia Sheila posta o gabarito para vocês, né, fazerem a devida correção, mas é para tentar fazer, senão puxão de orelha. Amados, beijo no coração e até a próxima videoconferência. Beijo!